Santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês, mais um programa, né? Consagra-te. Estamos com o nosso projeto PHS. Então, bem-aventurada tu que crestes, ó Maria, pois em ti se realizarão as promessas. Então, hoje nós vamos falar da fé, a fé viva, a fé da igreja, a fé que estava no coração da Virgem Maria. E trouxemos um casal, Eugênio Maria e Amanda Maria, um casal de namorados, né? Um casal de namoro santo que namoram em Jesus com Maria, que vieram falar para nós da fé, a fé da igreja. Então, no próximo bloco, nós falaremos sobre a fé da igreja, a fé da Virgem Maria. E no bloco seguinte, nós vamos rezar com vocês. Rezaremos juntos sobre a fé, os profetas, aqueles que acreditaram e se realizaram também as promessas deles. Então, cantemos PHS, diretor? Por hoje sim, cantemos. Por hoje sim, quero viver com Maria. Por hoje sim, obedecer ao Senhor. Por hoje sim, quero morrer para mim. Por hoje sim, ser vosso escravo de amor. Então, você que está conosco, que estamos na sua casa para falar de fé. Falaremos da fé da igreja, da fé da Virgem Maria. Então, Eugênio, que é membro de nossa comunidade, ele vai nos dizer o que é a fé. Então, Eugênio, fala para este povo, para você que está em casa, que está almoçando, você que está descansando, presta atenção, precisamos aprender sobre esse tema. O que é a fé, Eugênio? Então, muito obrigado você que está em casa por nos acompanhar sempre aqui no programa Consagra-te TV. E então nós gostaríamos de falar um pouco sobre a fé, pois esse ano é o ano onde vamos falar sobre a fé. Nesse ano que se inicia, vamos discutir muito sobre a fé. E a fé ela aparece na Bíblia, na Palavra de Deus, em dois sentidos amplos. O primeiro é a fé enquanto uma verdade revelada. Deus se revelou ao homem através dos profetas, dos apóstolos. Ele elegeu apóstolos quando mandou o seu filho ao mundo. Então Deus se revelou para o homem. E esse é um aspecto da fé. Eu acredito em Deus em sua plenitude, em sua revelação, né, a toda a humanidade. Existe o sentido da fé, também que aparece na Bíblia, enquanto uma confiança em Deus. Eu confio em Deus, acredito nas suas promessas, acredito que Ele cumprirá os planos que Ele tem na minha vida. Então existem esses dois sentidos da fé e que nós devemos ter uma fé assim, que complete esses dois sentidos para ser uma fé perfeita. Então, Eugênio, como podemos viver essa nossa fé? Aspectos práticos, como devemos viver essa fé? Nossa fé, ela precisa aparecer para nós com obras. Então, se eu tenho uma fé, eu tenho que demonstrar essa fé com minha vida, com o meu corpo, com as minhas obras, como alerta Tiago. Pois senão nossa fé será uma fé morta e não uma fé viva, como é a fé da Virgem Maria, né? E também o Catecismo da Igreja Católica nos lembra que nós não devemos apenas guardar e viver a nossa fé, mas nós precisamos professá-la, dar firme testemunho dessa nossa fé e propagá-la enquanto nos for possível, porque senão, se a gente tiver vergonha, né, de realmente colocar para o mundo a nossa fé, Jesus também, no nosso julgamento, ele também dirá para Deus que não nos conhece. Então, temos que dar esse testemunho firme da nossa fé. E então, no caso, a fé, ela é algo sentido? A fé é algo que se sente, é uma sensação? É algo contraditório na nossa vida prática, nos dias atuais? Não, veja bem, César, a ideia que o mundo tem da fé é como algo sem sentido, algo que não tem razão, que não tem uma racionalidade. E a igreja vem defendendo justamente o contrário. A fé ela é coberta pelo sentido, é coberta pela razão. Veja bem, São Pedro nos diz assim: estais sempre prontos a responder para a vossa defesa todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança. Então, qual é a razão da sua esperança? Qual a razão da vossa fé? Você precisa estar convicto e pronto a responder. E Santo Agostinho, doutor da igreja, dizia firmemente: fides non cogitato nulla est, que quer dizer, a fé sem razão é nula. Então não adianta eu acreditar em algo e
não ter uma fé convicta, não ter o conhecimento daquilo em que eu acredito, né? Então, é por isso que muitas pessoas deixam a Igreja Católica por não compreender, por não estudar, por não saber a razão da nossa fé, em que ela, como alerta nosso Papa, o São Pedro. E em Oséias a gente encontra justamente essa explicação, porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Pois é, então a fé sem obras é morta, mas precisamos acreditar, não só nas obras, mas acreditar no Ser Supremo, no nosso Deus, no nosso Pai, e que a Virgem Maria é um modelo de fé. E falaremos mais ainda sobre Nossa Senhora. Mas, Eugênio, ainda tem uma pergunta para você. As características, né? As características de nossa fé, ela tem aspectos práticos. Mara também pode ajudar. Me fala um pouco, então, como é que funciona esses aspectos práticos das características da fé? Bem, sobre isso, César, nós temos a caracterização muito interessante, que você colocou esse termo característica, e São Luís Maria Grão de Montfort, ele caracteriza a fé. Como é que é a fé da Virgem Maria e como deve ser a nossa fé? Então, eu acho que é meio assim, por exemplo, minha camisa é rosa, isso aqui é azul, existem várias cores. A fé também vai ser assim, a fé vai ter formas que ela se apresenta, não é isso, Eugênio? Isso, justamente. A fé, ela primeiramente tem que ser uma fé pura. O que é uma fé pura? É aquela fé que nos levará uma despreocupação por tudo aquilo que é sensível e extraordinário. As pessoas costumam ter uma fé grande, mas apenas quando veem grandes milagres, quando veem uma pessoa realizar grandes obras. E não é assim, nossa fé ela tem que ser pura, sem precisar dessas consolações extraordinárias. Precisa também ser uma fé viva e animada pela caridade, que vai fazer com que as nossas ações sejam motivadas por puro amor e não por qualquer outra coisa. Tem que ser uma fé firme, que nos manterá firme durante as tribulações, durante os problemas que a gente passa diariamente. Então a nossa fé precisa ser assim também, uma fé firme. Uma fé ativa e penetrante, que vai nos fazer conhecer os mistérios de Deus. Uma fé corajosa, que nos fará empreender grandes obras em prol da salvação das almas. E uma fé invencível, para resistir aos demônios e aos inimigos da salvação. Essa é a caracterização que São Luís coloca, muito interessante para os dias de hoje. Então busquemos viver assim a nossa fé. Então, Mara, Eugênio falou muito de como Montfort fala da fé da Virgem Maria, mas complemente mais um pouco. Foi a maior fé que existiu na Terra? Aquela que mais teve fé foi Nossa Senhora? É bem interessante, porque o Concílio do Vaticano II vai nos dizer algo além do que Montfort já nos disse. Montfort vai dizer que a fé da Virgem Maria é uma fé muito verdadeira, muito firme. Mas veja, o concílio vai dizer assim: a Virgem Maria é um modelo para todas as virtudes, ou seja, é modelo de fé, de oração, de mortificação. Mas por que então ela é modelo para todas as virtudes? Meus amores, quando o anjo se encontra com a Virgem Maria, diz o quê? Oi, mulherzinha, oi, Silvia, oi, Mônica, não. Ave cheia de graça. Ou seja, na Virgem Maria havia todas as graças. Então o concílio vai nos dizer algo muito forte. Além da Virgem Maria ser modelo, nós que a olhamos devemos imitá-la. Nós devemos imitar a virtude da Santíssima Virgem. Entende isso? Você não precisa só ser agraciado pelas belezas, maravilhas de Nossa Senhora, mas as imite. Isso é o projeto PHS, por hoje sim. Agora você perceba bem, a Virgem Maria é uma mulher de uma grande fé, não é? E talvez, se eu perguntasse a você o que é fé, você ia dizer, se não tivesse escutado aqui, Eugênio, a fé é crer naquilo que não se vê. Tá certo. Fé é crer naquilo que não se vê, naquilo que não se sente, naquilo que não se ouve. Para César seria muito fácil perguntar: César, quantas canetas eu tenho na mão? Uma caneta. Por quê? Porque ele pode ver, ele pode pegar. Mas a fé da Virgem Maria, ela não estava baseada naquilo que ela sentia, ouvia. Nossa Senhora escuta do anjo dizendo que o reinado de Jesus não terá fim. Mas aí ela se encontra naquele momento aos pés da cruz. Será que humanamente ela não diria, não tem fim? E como é que ele está morrendo? A fé da Virgem Maria tinha convicção, tinha peso, tinha força. Podia o mundo estar
parecendo, transparecendo algo, mas ela tinha a sua crença. E a crença em Deus, que é o Deus Salvador. Eu não vou te perguntar, meu amor, quem teve mais fé, Abraão ou a Virgem Maria? Né? Talvez você esteja dizendo... Não, Abraão é o pai da fé. É o pai da fé. Não, mas eu quero te fazer uma outra pergunta. Nós, nesse programa, temos algo que queremos de você, que você cresça nas virtudes. A Virgem Maria acreditava, Abraão também. Mas eu quero que você se pergunte, quem respondeu mais firme a Deus? Abraão ou a Virgem Maria? A fé não é só crer, não é só acreditar. Eu quero saber quem entregou sua vida com mais firmeza, Abraão ou a Virgem Maria? Quem renunciou mais? Sim, Abraão renunciou, entregou o filho. E a Virgem Maria entregou o quê, meus amores? Pensa nisso. Quem teve mais intimidade com Deus, Abraão ou a Virgem Maria? Abraão pôde pôr o verbo encarnado nas mãos, como a Virgem Maria o colocou? Então, quem teve mais fé? É nisso que nós temos que crescer, quem se entregou mais. Talvez você esteja dizendo, assistindo esse programa, essa emissora, porque você acredita nela. Ótimo! Mas não basta acreditar nessa emissora. A fé é comprometimento. O que você faz para que essa emissora exista? Associação do Senhor, o Bom Pastor. Você quer que ela continue no ar? Se identifique com ela, ligue para essa emissora, dê seu nome, faça a forma que você pode fazer. Veja, está na tela. Olhe para a sua TV, pegue sua caneta, anote, deve ter números. E veja como é que pode fazer para que você se associe mais. Meus amores, a fé está ligada à esperança. Você espera nessa emissora porque a Virgem Maria tinha esperança em Deus. Ela esperava que Deus seria a realização de tudo que pode acontecer. Quando a Virgem Maria escuta do anjo aquela mensagem que o Verbo iria se encarnar, ela era uma mulher contextualizada, ela vivia numa realidade. E ela sabia do rei, ela conhecia a profecia de Isaías, que o rei iria nascer de uma mulher, de uma virgem. O que foi que ela pensou? Eu sou pequena, isso é impossível? Será que ela pensou assim, esse anjo está maluco? Como é que eu, uma pobre, pequena serva, posso vir a ser mãe do Salvador? Então, a fé da Virgem Maria não colocava limites para Deus. A Virgem Maria podia ser pequena, podia ser humilde, isso e aquilo. Mas o que adianta? Ela era a mulher escolhida, foi preenchida de fé para fazer tantas e tantas coisas. Então, a fé da Virgem Maria, nós podemos ver, se você pegar suas escrituras, o projeto PHS é um projeto embasado nas Sagradas Escrituras. Olha o que o anjo diz para ela. Ele será grande, chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, do reis. E vai dizer mais, seu reino não terá fim. Aconteceu tudo aquilo na vida de Jesus, o reino dele não teve fim. E a Virgem Maria nunca duvidou disso. É uma fé valente, é uma fé realmente que considerava aquilo que era a vontade do Senhor. O poder de Deus é ilimitado. A tua crença em Deus é limitada ou ilimitada? Então, Nossa Senhora sempre teve essa fé. A espiritualidade, se a gente pegar vários livros e vai ver as espiritualidades do santo, e se você perguntar, e a espiritualidade da Virgem Maria, qual é? Adesão a Deus. Ela aderiu 100% aos projetos de Deus. A fé da Virgem Maria era uma fé, meus irmãos, embasada na palavra, era uma fé pura. Pura quer dizer o quê? Não se misturava. Será que você não olhou agora no final do ano, como é que está meu horóscopo? Como é que está isso? O que é que a cartomante vai dizer? Não se mistura. Se você acredita em Deus, pauta teu conhecimento naquilo que a igreja te revela. Se você acredita em Deus, não vai procurar as magias para um ano melhor de sorte. Crê em Deus? Acredita nele? Permanece firme na sua fé. Pois é, então fé nos leva à sabedoria. Então, se você deseja sabedoria, você tem que ser uma pessoa de fé. E, ao mesmo tempo, a sabedoria nos leva à fé. O sábio é aquele que tem fé e acredita na certeza. A certeza que o projeto de Deus, o plano dele na sua vida vai acontecer. Então, se você está gostando do nosso programa,
continue conosco. Continue conosco. Agora nós daremos os nossos comerciais. Mas voltaremos. Mas voltaremos. Continue conosco. Por hoje sim, cantemos. Por hoje sim, quero viver com Maria. Por hoje sim, obedecer ao Senhor. Que estamos de volta. O demônio acreditava em Deus? Sabe que sim? Talvez muito mais do que muitas pessoas. Mas acreditar em Deus não é suficiente, tá certo? Você tem que ter firme isso. Acreditar em Deus não é suficiente. Quando você acredita, mas você ama, mas você obedece, aí é uma fé. Então perceba, se a igreja te recomenda tantas coisas, acolhe o que a Santa Igreja está dizendo. Fé em Deus é acolher o magistério da igreja. Fé em Deus não é questionar os dogmas, mas fé em Deus é se deixar ser moldado pelos ensinamentos da Santa Igreja. Né? Nós temos que ter uma fé que não vacile, como o Eugênio mesmo estava falando, da fé corajosa. Meus amores, onde é que estava Pedro na cruz, no momento da cruz? Aonde estava Judas? Fugiram. E fugiram por quê? Porque tiveram medo. Quantas vezes você deixou a sua igreja por medo? E aí é que a Virgem Maria quer te ensinar. Tem uma fé corajosa. Ela quer transmitir a você uma fé corajosa. De você continuar seguindo, independente dos questionamentos. Você tem que expressar a sua fé. Eugênio nos falava, que graça hoje escutar. Ele dizia que a fé tem que ter obra. Sim, você tem que testemunhar. Quando a Virgem Maria estava lá nas bodas de Caná, o que acontece? Olha a fé de Nossa Senhora. Ela simplesmente olha para os serventes e diz o quê? Fazer o que ele vos disser. Maria Santíssima não estava interessada qual seria a atitude de Jesus, mas ela tinha fé que a ação de Jesus iria acontecer. Então é importante isso. Meus meninos, nós precisamos ter uma fé apostólica. Apostólica significa se envolver. Nossa Senhora se consagrou inteiramente a Deus. Entregou-se a Deus, entregando-se a Deus, ela entregava-se aos apóstolos, aos discípulos, aos filhos. A Virgem Maria se entregou à igreja. Você tem fé em Deus? Vai ao teu padre, ao teu sacerdote e diz, eis-me aqui, me orienta onde eu posso ajudar. Eis-me aqui, eu também quero servir, porque eu sou filho da Virgem Maria. E eu preciso pôr em prática a minha fé apostólica. É isso, César. É isso. Então, agora neste momento, vamos rezar. Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para podermos vivenciar a nossa fé. Então, no nosso devocionário, Consagra-te Devocionário, temos a oração da fé. Essa oração também você encontra no nosso site, a qual ele apresenta esta oração. Mas que Pode ser até que ele já tem um livro, tem um devocionário. Tem no nosso site, tem o projeto PHS, a qual tem a oração da fé viva, e no nosso devocionário. Então agora nesse momento vamos fechar os olhos da face, abrir os olhos do coração, para que possamos rezar, fazer essa oração, a oração da fé, essa fé que foi vivida pelos profetas, os profetas do Altíssimo, esses profetas que foram obedientes à fé, em que tudo louvavam o Senhor. Eu reconheço-vos como enviados à terra, para amar a Deus e expressar esse amor anunciado por inspiração divina nas Sagradas Escrituras. Profetas, sois os mensageiros, a quem Deus mostrou acontecimentos futuros por meio de sonhos, de visões, de aparições. Que venha o tempo em que a Santíssima Virgem tenha mais filhos, mais servidores, mais escravos como nunca ela teve. E que por este meio, Jesus Cristo, meu amado Mestre, reine totalmente em todos os corações. Quero convosco fazer comunhão na partilha e na propagação dos atos e efeitos de Deus. Louvar a encarnação de Jesus. Louvar também a dependência que ele teve durante toda a sua vida à Virgem Maria. Ó São Luís Maria Grião de Montfort, santo,
profeta, mas formador dos verdadeiros discípulos da Mãe de Deus. Eu me coloco como flecha aguda nas mãos de Maria Santíssima para transpassar o coração do inimigo. Acolhei essa oração de louvor. Precisamos louvar ao Senhor. Acolhe a oração desse crente que necessita cada vez mais de uma fé pura, de uma fé viva, de uma fé corajosa, que oportuna ou inoportunamente possa manifestar toda a honra e homenagem a Deus. Então agora nesse momento, no seu coração, clamemos por uma fé viva. Dai-nos, Senhor, uma fé viva, que essa fé se manifeste no nosso modo de ser e de viver. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé viva. Vai pedindo essa graça. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Cante conosco, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé viva. Cante forte, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé nova. Traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Então que agora você possa trazer à mente todos os motivos para louvar a Deus. Seja seu trabalho, seja sua saúde, sua família, seja por motivos extraordinários como graças alcançadas ou pelo simples dom da vida. Que louve também pelos desafios, porque eles edificam e nos formam. E que no ano de 2012 nós sejamos ousados e peçamos a Nossa Senhora, que mais teve fé viva, que mais teve uma fé nova, que ela possa nos doar um pouco dessa fé, que ela venha nos renovar, como diz a música, renovar a nossa fé, que nesse ano que a igreja ela vem trabalhar mais a fé nos nossos corações, que nós possamos pedir ao clamar ao Espírito Santo que venha, pelo intermédio de Nossa Senhora, dai-nos essa fé. Senhor, dai-me o dom de meditar a vida, a paixão, morte e ressurreição, louvando a Deus em todas as provações. Envolvidos por esta fé viva, virtude que envolveu a Virgem Maria, mesmo quando viu seu Jesus nascer num estábulo, ela acreditou que ele era filho de Deus. Vencerei a ambição terrena, as discórdias, o medo da morte e do demônio, as dúvidas e as calúnias pela defesa do nome de Jesus. Obedecendo à igreja, seguindo os seus mandamentos, seguindo as regras da igreja, aceitando tudo que a igreja nos manda, obedecer com fé. Obedeça você, a igreja, aos mandamentos com fé. Eu permaneço na fé. Dai-me força para dar de comer aos que têm fome, e a tantos que, não conhecendo a palavra, desconhecem a verdade. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Pois é, meu irmão, você que está conosco, meditando sobre a fé da Virgem Maria. Temos também a fé de São José. São José que também, em todas as gerações, tem o proclamado bendito. Então que possamos também, Mara, como podemos dar o nosso sim? Nossa Senhora deu o seu sim. São José deu o seu sim. E nós, como podemos dar este sim a esta fé viva? É bem interessante, você compreenda. A resposta da sua fé é o seu sim, é o seu amém. Então, se São José deu o seu sim, se a Virgem Maria deu o sim, você hoje é chamado a também dar esse mesmo sim. Não segue esse caminho sozinho, não, meu irmão. Se te convidarem para ir para um país distante que você não sabe o caminho, vai ser bem mais seguro você estar com a Sagrada Família.
Se você estar com Nossa Senhora, se você estar com São José, eles conhecem o caminho. Lembra que eles foram para o Egito? Mas não passaram por perigo de morte, porque a morte não poderia pegá-los. Eles não passaram por tantas dificuldades, porque eles sabiam qual verdadeiramente era o caminho. Então, se você, nessa caminhada de fé, nessa caminhada de igreja, às vezes fica assim, talvez dizendo, eu estou com medo, eu tenho medo de me perder, eu tenho medo de tantos desvios, segue com a Virgem Maria. Vai olhando para o exemplo dela, vai vendo o que São José fazia, aí sim você vai conseguir dar um sim, mas um sim sem vacilar, um sim sem restrições, um sim sem dúvida. Trilhe com Nossa Senhora nesse caminho de fé, para que o seu sim possa ser verdadeiro. Faça isso. Pois é, então que bom que hoje, nesse programa, com certeza aumentaremos a nossa fé, fortaleceremos a nossa fé. Mas, para finalizar, vamos precisar de dar alguns avisos e convites para vocês. Então, você, discípulo da Mãe de Deus, você que ama, que confia na Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, no dia 1º de janeiro nós estamos fazendo aniversário. Está bem pertinho. Você também está fazendo aniversário. Dia 1º de janeiro, dia da Mãe de Deus, às 16 horas, nós temos a missa de aniversário da comunidade, presidida pelo nosso arcebispo Dom Matias. Nesta missa haverá a profissão de votos dos membros nível 1, votos gerais, e votos particulares dos membros nível 2 e nível 3. Esses votos serão presididos por Dom Matias, que acolhe em nome da igreja. Também informamos para vocês que nossa casa de formação e nossa casa de retiro estão em recesso no mês de janeiro. Mas nós aqui, do Consagra-te TV, continuaremos com você. A comunidade estão para descansar, férias. Mas vamos continuar na sua casa. Nós estamos aqui na sua casa, no veraneio, na praia, no campo, onde você estiver. Nas terças-feiras, às 12h30, estaremos com você. E ainda tem o reprise E tem o reprise às 20 horas, né? Que não possa perder nosso programa. E se você também deseja, para 2012, um grupo de consagração na sua paróquia, entre em contato conosco. Essa é a hora de montarmos os grupos de consagração para o ano que vem. Também, quem não adquiriu ainda nossos livros, possa adquirir os nossos materiais na Casa Sagrada Família, artigos religiosos atrás da Catedral. Se prepare, faça sua consagração. E também quero mandar um abraço forte ao diácono Salinésio. Estamos unidos a você, diácono, unidos em oração. Também, Adriano, você, nosso telespectador, que nos mandou um presente bem especial para melhorarmos o nosso programa. Com certeza o livro foi muito bacana, muito nos ajudou. Estudei nele. Estudamos por ele, embora alguns momentos o autor é muito escrupuloso, mas ele ama demais a Virgem Maria como você e como eu. Também dá um alô para a Dona Maria Rodrigues, para a Eliane, Miau, para Manuel, para Terezinha, para Leonora, um abraço para a mamãe também. Então, Mara, tem mais alôs que a gente possa dar? Este ano estamos no nosso último programa. Então, o que podemos dizer para vocês é que a Virgem Maria tome conta do seu ano novo. Que seja feito aquilo que ela conduzir para você. Porque ela só faz a vontade do Pai e ela só quer o melhor para você, que é a vontade do Pai. Então, também tenha um Feliz Natal, tenha um Feliz Ano Novo. Se você se perguntar no seu coração onde eu devo estar, pergunte à Virgem Maria. O que eu devo fazer em 2012? Escuta Nossa Senhora falar no teu coraçãozinho. Oh, meus meninos, nossa mãe não te deixa, não nos deixa, nenhum dos filhos dela. Tenha fé que ela vai te falar, ela vai te orientar sempre. Ano Santo? Santo ano. Santo ano, né? Pois é, então por hoje sim, cantemos. E por o hoje cheiro? Sim. Cheirinho. O cheirinho. Não pode faltar de forma alguma. Feliz Ano Novo. Deus abençoe a todos. Por hoje sim, quero viver com Maria. Agradecer a todas as bênçãos de Deus no ano de 2011. Muitas graças. Um ano muito especial. Um beijo para todos os discípulos da Mãe de Deus, para todos os consagrados.